Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje é domingo, 16 de agosto de 2020. Nós estamos seguindo aqui com as nossas aulas gravadas, uma vez que ainda não podemos realizá-las lá na nossa igreja. Nós estamos agora na lição de número 8, a vitória de Gideão. É essa lição aqui na sua revista, a lição de número 8. Gideão, quem sabe quem foi Gideão? Algumas pessoas acham que Gideão foi um rei de Israel, mas não. Gideão, na verdade, foi um juiz. Um juiz era um líder, uma espécie de governante, mas que não era rei. Aliás, na época dos juízes em Israel, ainda não havia reis. Nós tivemos mais ou menos o seguinte formato. Tivemos Moisés como líder do povo, que tirou o povo de Israel da terra do Egito, Josué como líder, que liderou o povo na entrada na terra prometida, a terra de Canaã, e depois da morte de Josué, nós tivemos alguns juízes, até o último juiz, que foi Samuel, e que depois dele, Israel passou a ter os seus reis, sendo o primeiro rei, o rei Saul. Gideão, que é o personagem da nossa história de hoje, ele foi um dos principais juízes de Israel nesse período. Mas só para a gente entender algumas coisas do contexto ali da história, é importante vermos o seguinte: Josué era um homem temente a Deus, servia a Deus. Lembra do versículo? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Josué era assim, um homem que servia a Deus. No entanto, depois que Josué morreu, o povo de Israel voltou a cometer alguns pecados, principalmente ligados à idolatria, à adoração de outros deuses. E eles estavam em uma região, que era a região de Canaã, que não era uma terra desabitada, era uma terra cercada por povos pagãos, que tinham outros deuses. E o que aconteceu? Quando Josué morreu, o povo de Israel, obviamente não todas as pessoas, mas boa parte delas, começou a se misturar com esses povos inimigos e passaram a servir os seus deuses. Daí porque Deus, então, passou a levantar governantes, juízes, para que Israel pudesse, então, perceber o seu erro e, ao mesmo tempo, combater esses povos inimigos que os cercavam. Nós tivemos, então, alguns juízes. O primeiro deles foi Otiniel. O segundo deles foi Eude. O terceiro deles foi Sangar. Ninguém sabe quem foi Sangar, né? Nunca se contou uma história em escola dominical sobre Sangar. Mas o nome dele está lá registrado no livro de Juízes, capítulo 3, versículo 31. Depois nós tivemos uma juíza muito famosa, a juíza Débora. E em seguida nós tivemos o nosso personagem, que é o Gideão. Gideão era, como a professora Neila contou na lição passada, a lição de número 7, ele era um agricultor. Ele estava malhando o seu trigo quando um anjo o chamou para ser juiz de Israel. E Gideão, logo que foi chamado por Deus, passou a ter um desafio muito grande. Naquela época, segundo o que nós temos relatado aqui no livro de Juízes, na Bíblia, no capítulo 7, o povo de Israel estava cercado por um povo inimigo chamado de Midianitas, o povo de Midian. E esse povo era muito preparado para a guerra. E eles estavam ameaçando constantemente o povo de Israel. Então Deus chamou Gideão justamente para guerrear contra os midianitas. Certamente não seria uma guerra fácil, mas essa guerra se tornou muito interessante, porque Deus ensinou a Gideão como confiar nele. E eu vou contar para vocês essa história. Está, como eu disse, no livro de Juízes, no capítulo 7. Quando Deus chamou Gideão, ele pediu para que Gideão saísse do local onde ele estava e levasse o seu exército de soldados para um vale próximo da fonte de Harod. Próximo dali estava
o exército dos midianitas. Então Israel se acampou ali próximo da fonte de Arode e a alguns quilômetros mais distante estava o exército de Midian que eles deveriam combater. Sabe quantos soldados Gideão tinha no seu exército? 32 mil soldados. Esse era o número. 32 mil soldados que Gideão tinha no seu exército e que ele estava levando para combater os midianitas. Mas aí Deus chamou Gideão para conversar. E quando Deus chama para conversar, sempre há uma surpresa. Deus disse assim para Gideão: Gideão, o seu exército é muito grande. 32 mil homens são muitos homens para combater os midianitas. Não que os midianitas fossem fracos, mas é porque, Gideão, eu quero que vocês percebam que a vitória não está nos seus 32 mil homens, mas está em mim, Deus. Eu te darei a vitória. Então faça o seguinte, eu sei que no seu exército tem alguns homens que não são tão valentes. Faça uma reunião com os 32 mil homens e pergunte quais deles estão com medo e os dispense da guerra. Mande eles para casa e fique só com os outros que manifestarem a sua coragem. Gideão achou aquilo engraçado, né? Imagina. O exército sempre é formado por homens valentes. Ele imaginou que ninguém abandonaria o exército naquela situação. Mas qual não foi a sua surpresa? Quando ele perguntou para os soldados, quem está com medo para enfrentar os midianitas? Ou quem está com medo de enfrentar os midianitas? Quem está com medo para ir à guerra? Levante a sua mão e pode ir para a sua casa, voltar para a sua família. Sabe quantas pessoas levantaram a mão? 1, 2, 3, 10? Não! 22 mil pessoas levantaram a sua mão. 22 mil homens estavam com medo de lutar e decidiram abandonar o exército e voltar para suas casas. Bem, Gideão tinha no começo 32 mil homens. 22 mil foram embora. Quantos sobraram? Vamos ver se você sabe. Sobraram 10 mil homens no exército de Gideão. Ainda era um bom número de soldados. Daí porque Deus chama Gideão para uma segunda conversa. E diz assim, Gideão, 10 mil homens ainda são muitos homens. São muitos soldados. Você não precisa disso, porque eu, Deus, te darei a vitória. Faça o seguinte, faça um teste com esses 10 mil homens. O teste da água, do beber água na fonte. Chame o seu exército, os 10 mil homens, para beberem água na fonte de Arode. Um rio ali, um riacho, uma água, uma espécie de lagoa ali próximo. E é o seguinte, aqueles que se ajoelharem, pegarem a água com a mão e levarem a mão com a água até a boca, esses serão os homens que você levará para a guerra. Mas aqueles que se ajoelharem na beira do rio e beberem a água direto com a boca, como se fossem cachorrinhos, né? O cachorrinho é assim, tem a vasilhinha lá, ele vai e lambe a água. Você vai dispensar. Você vai ficar somente com aqueles homens que são prudentes. Os que se ajoelham, pegam a água com a mão, estão observando tudo o que está acontecendo e bebendo a água. Os outros que se ajoelham e enfiam a cara na água, eles estão desatentos. Dispense essa turma. Gideão, então, fez esse teste. E sabe quantos homens ficaram para a luta? Quantos que pegaram a água com a mão e beberam? 300 homens. O exército de Gideão, que antes era de 32 mil homens,
passou a ser de 300 soldados mais um. 300 soldados mais Gideão. Um exército pequeno para enfrentar um povo tão poderoso como eram os midianitas. Mas Deus falou: agora vocês estão prontos. Pode ir, Gideão. A vitória será sua. Gideão então fez o seguinte. Ele ficou um pouco desconfiado. A verdade é essa. Ele era meio desconfiado. E Deus disse o seguinte: Gideão, talvez você não esteja acreditando que eu darei a vitória para você. Então faça o seguinte: desça até próximo do local do acampamento dos midianitas, chame o ajudante, vá com ele até lá e ouça o que eles estão conversando. Então Gideão saiu do seu acampamento, chamou o ajudante e os dois desceram ali. Chegaram próximos ali do acampamento dos midianitas. Provavelmente se esconderam ali atrás de algum arbusto, de alguma pedra. E de repente Gideão começou a ouvir uma conversa entre dois soldados midianitas. E um deles dizia para o outro: eu tive um sonho. Tive um sonho essa noite. Eu não vou contar o sonho para vocês. O sonho está lá registrado em Juízes, no capítulo 7, versículos 13 e 14. Vocês podem conferir lá. Mas um disse para o outro: eu tive um sonho. E contou o sonho para o outro soldado midianita. E esse outro soldado midianita, ao escutar o sonho, disse: esse sonho quer dizer que Deus entregará o nosso exército nas mãos de Gideão. Gideão vencerá essa guerra. A espada de Gideão nos vencerá. Gideão, que estava ali escondido atrás de uma pedra, de um arbusto, ouvindo aquilo, aí a resposta. Agora eu não tenho mais dúvida. Deus me deu a resposta. Eu sei que eu vou vencer essa guerra. Gideão então volta correndo para o seu acampamento, reúne o seu exército de 300 pessoas, divide esse exército em 3 pelotões. Você já aprendeu divisão? Sabe quanto que é 300 dividido por 3? Não é difícil, né? Vou te dar um tempo para pensar. Será que você só aprendeu adição, subtração, multiplicação? Temos também a divisão. 300 dividido por 3 é igual a 3 grupos de 100 soldados. Então Gideão pegou o seu exército de 300 homens, dividiu em 3 grupos, grupo 1, 2 e 3, sendo que cada um desses grupos possuía 100 soldados. E disse o seguinte: nós vamos cercar o acampamento dos midianitas. Cada pelotão, um pelotão virá por aqui, o outro virá por aqui e eu virei por trás. E olha que interessante. Sabe quais foram as armas que Gideão entregou para os seus soldados? Você acha que são armas de fogo? Ou facas? Não. Gideão entregou 3 armas. Uma corneta de chifre de carneiro, um vaso de barro e uma tocha de fogo. E disse o seguinte: nós cercaremos o acampamento dos midianitas. Quando o meu pelotão tocar as cornetas, quebrar os vasos e acender as tochas, vocês farão o mesmo nos seus pelotões e nós gritaremos um grito de guerra. Por Deus e pela espada de Gideão. Por Deus e por Gideão. Era como se fosse um coral. Havia ali os seus instrumentos e o seu canto. Essa era a música daquela guerra. E foi assim que aconteceu. Gideão desceu até o acampamento dos midianitas, com todo o seu exército de 300 homens, dividido em 3 pelotões, cercaram o acampamento. E Gideão, com o seu pelotão, foi o primeiro a tocar as cornetas, quebrar os vasos de barro
e acenderam as tochas e gritaram junto com os outros pelotões, por Deus e por Gideão. Diante daquele estrondo, daquele barulho, aquilo que os midianitas não estavam entendendo de onde vinha, os midianitas ficaram tão confusos, porque era noite, estava tudo escuro, e eles começaram a guerrear entre si, um soldado midianita matando o outro, porque eles não estavam sabendo o que estava acontecendo. E os soldados midianitas que conseguiram fugir do acampamento foram pegos por outros israelitas das tribos de Israel que estavam nos seus locais. Olha que interessante. Deus deu uma vitória espetacular, extraordinária para Gideão. E Gideão tinha o quê? Um exército de 300 homens. E tinha como armas corneta, vasos de barro e tochas de fogo. O que Deus queria ensinar para Gideão e para o povo de Israel? Deus queria ensinar algo que nós precisamos aprender. Que nós temos que confiar nele. E que nós temos que ter a certeza que as vitórias vêm dele. Deus queria que Gideão não confiasse em si mesmo ou no seu exército, mas que confiasse apenas nele, o Senhor, como Deus de Israel. Me parece que Gideão aprendeu a lição, porque depois do nosso capítulo, o capítulo 7, no capítulo 8, o povo de Israel, vendo a grande vitória que Deus havia concedido a Gideão, decidiu colocá-lo como rei do povo. Olha só que interessante, eu vou ler para vocês aqui na minha Bíblia. Juízes capítulo 8, versículos 22 e 23. Olha só. Os homens de Israel disseram a Gideão: você nos salvou dos midianitas. Portanto, seja o nosso governador. E depois de você, o seu filho e o seu neto sejam os nossos governadores. Mas olha só a resposta de Gideão. Gideão respondeu: eu não serei governador de vocês, nem o meu filho será. O Senhor Deus é quem será o governador de vocês. Gideão aprendeu a lição e estava ali ensinando para o povo aquilo que ele havia percebido, que Deus é que deve reinar na minha vida, na sua vida e no povo dele. O Deus criador de todas as coisas era aquele que deveria ser o verdadeiro governador do povo de Israel. A força não está nos braços do homem, não está nas armas do homem, não está nos exércitos humanos. A força e o poder estão no Senhor. E nós devemos confiar nele. Bem, para terminar, eu queria deixar com vocês o nosso tradicional desafio: decorar o nosso versículo. E o nosso versículo é esse que está aqui na nossa lição. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia, ou o homem que nele confia, tal como Gideão confiou. Então você deve decorar esse versículo e nos mandar para o nosso grupo o seu videozinho com o versículo decorado. Mas além desse desafio, eu vou colocar um outro. E você, após gravar o seu áudio com o versículo, pode também, no mesmo vídeo, dizer esse segundo desafio que eu vou deixar para vocês. No livro de Juízes, fala que Gideão tinha também um outro nome. Então, além de Gideão, ele era conhecido por um outro nome. A pergunta e o desafio é: qual é esse nome? Qual era o outro nome pelo qual Gideão era conhecido? Eu vou dar uma dica. Está no comecinho do capítulo 7 do livro de Juízes. Então, mande o seu vídeo para a gente, com o versículo decorado e também falando o segundo nome de Gideão. Gideão era conhecido como Gideão e como Juízes capítulo 7, você verá lá no comecinho.
E lembre-se, a lição que fica para a gente disso tudo é: devemos confiar no Senhor, porque a vitória somente vem por meio dele. Tá bom? Um abraço e bom domingo a todos.